Olá, está no ar o Redentor News, com as principais notícias da Igreja no Rio. As vítimas do rompimento das barragens em Minas Gerais e dos ataques em Paris foram lembradas numa missa presidida pelo arcebispo do Rio, Dom Urani João Tempesta. Momento de luto, de solidariedade e de fé. As vítimas das tragédias de Minas Gerais e de Paris estão sendo lembradas numa missa aqui na Candelária nesta quinta-feira. A missa foi presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Urani João Tempesta. O cardeal enfatizou que os cristãos podem se solidarizar através da oração. Então nós queremos pedir para aqueles que partiram, pedir pelas pessoas e familiares que estão machucados, pedir pela humanidade, para que a humanidade cada vez mais possa viver a fraternidade e, enquanto igreja, ao rezarmos para aqueles que partiram, ao rezarmos para aqueles que ficaram. Dom Urani deixou palavras de conforto para quem foi atingido pela tragédia ou perdeu entes queridos. A dor existe, mas somente, primeiro, com a confiança na vida eterna e, segundo, com o compromisso de fazer com que isso não aconteça mais, de lutar por um mundo diferente, ter ideais que realmente nos responsabilizem e nos façam saber que grandes ideais nos fazem lutar por algo de bom. A Arquidiocese do Rio de Janeiro, por meio da Caritas, lançou uma campanha de doação para arrecadar recursos para as pessoas atingidas no rompimento de barragens. As doações podem ser feitas na conta da Caritas Rio, Banco Bradesco, agência 814, dígito 1, conta 48500, dígito 4. E a partir do primeiro domingo do Advento começa aquele momento especial de montar os presépios. A Catedral Metropolitana vai ter uma exposição com centenas deles. Vamos conferir. Maria, José e o Menino Jesus com olhinhos puxados e vestidos de quimono. A Sagrada Família com traços indígenas. E que tal um presépio feito de pedras? Estas são apenas algumas das diferentes peças que fazem parte da coleção do padre José Maria Fernandes. O sacerdote resolveu compartilhar com o público 160 presépios dos 500 que possui na exposição de presépios na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. São obras feitas por artistas e artesãos de todo o mundo. É o que eu sempre digo, não existe o colecionador para fazer a coleção. É a coleção que faz o colecionador. Que você começa, não, um daqui, você compra outro de lá, alguém te dá de presente, e assim vai acontecer. E de repente você se vê aí com tantas figuras, aí que você descobre que você está colecionando. O padre José Maria contou qual é o presépio que ele mais gosta. É o número 1, que foi da minha bisavó, é do século XIX. É todo de seda, foi todo restaurado. É um pequeno oratório de seda bordada a fio de ouro. E ele está aqui na coleção. O acervo fica aberto ao público até o dia 21 de dezembro, de 8 da manhã às 4 da tarde. A catedral fica na Avenida Chile, número 245. A repórter Monique Vasconcelos entrevistou a jornalista Heloísa Marra, que em outubro lançou o livro Padre Marcelo, Uma Vida Dedicada a Deus. Aqui ao meu lado está a jornalista Heloísa Marra, que escreveu a biografia Padre Marcelo Rossi, Uma Vida Dedicada a Deus, pela editora Best Seller. Tudo bom, Heloísa? Como vai, Monique? Tudo bem? Por que você escolheu fazer uma biografia sobre Padre Marcelo Rossi? Porque, em primeiro lugar, eu sou ligada à comunicação, né? Jornalismo, e me impressionou muito o poder de comunicação e a revolução que ele fez na igreja, né? Em termos de atingir o máximo de pessoas possível em todos os meios, né? No rádio, no cinema e na televisão, e também através dos livros. E como que foi o processo de produção do livro? Você fez entrevista com quem? Olha, esse livro eu fiz através, assim, várias entrevistas. Entrevistei colegas de faculdade dele, professores dele, da época que ele estava em educação física. Fui também muitas vezes a São Paulo para assistir às missas, porque eu acho que você conhece melhor o Padre Marcelo se você for assistir uma missa dele. Entrevistei também uma pessoa super especial, que é a Delisete Ranieri, que é filha da tia Laura. A tia Laura já morreu, ela era líder da Renovação Carismática e influenciou muito o Padre Marcelo, né? Foi ela que previu que o Padre Marcelo seria um sacerdote.
Entrevistei até o Tite, o técnico do Corinthians também. Entrevistei o Belo também, que foi parceiro dele, né, em músicas. E assim, foram várias entrevistas aí que foram dando vida, né, às histórias do livro. A gente sabe que o Padre Marcelo passou por momentos difíceis, como a depressão. Como que você abordou isso no livro sem ser de uma forma sensacionalista? Em primeiro lugar, né, eu acho que você tem que... a depressão é humana, né? E o padre é humano. Acho que muitas pessoas... Às vezes a gente tem uma tendência a achar que o padre é divino. O padre tem um lado divino, mas tem um lado muito humano, né? Então, ele, por sua vez, teve uma maneira muito proativa de reagir a isso. Ele diz que a depressão, para vencer a depressão, ele escreveu os livros que ele escreveu. Então, a depressão dele foi embora meio que nas asas de um diário que ele fez. Uma conversa que ele faz com as pessoas que seguem ele, né? Então, foi assim que nasceu aí o primeiro livro, foi o Ágape, né? Então, assim, o último livro dele, né, é também um livro que foi escrito num momento delicado, né, e que ele fala que venceu, né, graças a essa atividade que ele tem de escrever, né. Então, assim, a depressão eu abordei de uma maneira, da mesma maneira que ele fez, muito proativamente. Até porque esse livro, para mim, um pouco, significou um exercício de espiritualidade. Para mim, para minha mãe, eu perdi meu pai em 2010. Isso foi uma oportunidade que eu tive um pouco de me reaproximar da igreja. Eu tenho uma formação católica, mas estava um pouquinho distanciada. E o Padre Marcelo, ele tem um lado também bem assim bonito, que eu acho que é um lado inocente, que vai lembrando para você as primeiras orações suas. Eu imagino que escrever um livro traga um aprendizado para você. O que você aprendeu com tudo isso? Eu aprendi assim muito a soltar a minha narrativa, né? Eu sou jornalista e normalmente a narrativa do jornalista ela é muito presa aos fatos, né? Então no Padre Marcelo eu tive um desafio, o desafio de estar presa aos fatos, mas ao mesmo tempo soltar, me colocar na posição dele, sentir o que ele estava sentindo, entender o que ele, sabe, como é que ele estava vendo determinadas situações, né, para que eu pudesse transmitir ao leitor, né, da melhor maneira possível a história dele. E você, antes de escrever o livro do Padre Marcelo, você também fez outras reportagens ligadas à religião, como a primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil, e também escreveu uma série especial sobre o Padre Cícero. Como que foram essas experiências? Foram muito legais, porque o do João Paulo II, né, a gente acompanhou ele aqui, e foi assim uma vinda dele também emocionante. Foi a primeira vez que eu vi ali aquela Rua da Candelária, ali, né, aquela cheia de gente para recebê-lo. E depois, com o Padre Cícero, eu fui até Juazeiro, né, e entrevistei vários padres também. Li um livro sobre ele que é muito bom, que é do Otacílio Anselmo, e vários outros livros de brasilianistas, que são estudiosos dos Estados Unidos, né, das coisas aqui do Brasil. E a história do Padre Cícero, eu não vou comparar com o Padre Marcelo, mas o Padre Cícero é um padre próximo do povo também. E eu acho assim que o fenômeno da fé, isso daí eu acho único nos dias de hoje, que a gente vive num mundo muito difícil, né? Então isso daí eu acho uma joia, você encontrar pessoas, né, de diferentes classes sociais que estão fazendo a mesma coisa, né? Estão acreditando ali que aquilo pode mudar a vida delas, né? Então isso aí me ajudou muito, foi muito legal. Muito obrigada pela entrevista, Heloísa. Obrigada, Monique. Sucesso com o livro. Muito obrigada. É com você, Leana. E hoje vamos encerrar o Redentor News com um clipe muito especial, o hino da próxima Jornada Mundial da Juventude, e assim nos prepararmos para o Ano Santo da Misericórdia. Até semana que vem! Levantarei meu olhar aos
os montes, de onde o auxílio virá. Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é. Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai, com seu sangue libertador, livra do mal e da dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sem seu perdão quando eu cair, quem poderá me levantar? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O sangue de Cristo nos resgatou, Ele ressuscitou. grite pro mundo inteiro ouvir: Jesus Cristo é o Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deixa o teu medo e tem fé, novo tempo virá. Cristo está vivo, vivo entre nós, e um dia Ele voltará. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.